Nosso programa está de volta. Já já a gente vê o resultado do cabelo que o Cláudio Germano fez aqui ao vivo no programa. Já já tem artesanato com a Silvia Regina, mas agora tem a sua participação por telefone ou pela fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou 0 operadora 11 3337 5886. A gente fala agora com Cláudio Pelizari, que é economista e fala conosco sobre como desenvolver as suas competências no mundo corporativo. Tudo bem, Cláudio? É um prazer, viu? Tudo bem, Jaque. Prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Cláudio, muitas perguntas para fazer dentro de um cenário que a gente vive no Brasil, de pessoas desempregadas, de pessoas subutilizadas, de acordo com muitas pesquisas, e de uma nova geração chegando. A minha pergunta principal e primeira é: como você descreveria o mundo corporativo hoje, aqui no Brasil? Muito boa essa pergunta. Eu diria que quando a gente fala em mundo corporativo, as pessoas pensam muito em grandes empresas e acham que corporativo é só aquilo que diz respeito a grandes empresas. Só que qualquer empresa hoje, ela pode ser entendida como sendo do mundo corporativo. Então, quando a gente fala sobre comportamento, sobre liderança, sobre a geração Y, a gente está falando sobre todas as empresas. Tanto a empresa que tenha 20, 30, 50 mil funcionários, quanto uma empresa que tem 10 ou 15 funcionários. Aquela artesã que começou a dar certo, abriu seu ateliê, contratou algumas outras pessoas, está ali de repente com 10 funcionários, ela já é uma empresa que precisa desenvolver suas competências, né? Que precisa desenvolver suas competências. A gente tem uma atividade que é chamada Atitude 10, como desenvolver as competências do novo profissional do século XXI. O que significa essa atitude 10? A atitude é a maneira como a gente se coloca perante as situações, né? Hoje, no século XXI, a gente tem um nível de tecnologia muito avançado, muito alto, um nível de concorrência muito grande. Então, os diferenciais estão em relação à maneira como a gente gera experiência para o nosso cliente. Então, essa experiência pode ser tanto encantadora, neutra ou trágica, né? Quando a gente vai a um local e pede, imaginamos um café, um almoço, um jantar, e recebe um café, um almoço, um jantar, isso é uma coisa neutra. Eu fui lá, paguei, e você me deu o que eu pedi, eu saí do mesmo jeito que entrei. Ao contrário, uma experiência trágica é aquela em que a gente, além de não obter o que deseja, ainda sai com um gosto amargo na boca. Né? E o que a gente deve buscar, o que todas as empresas devem buscar? Gerar uma experiência encantadora para o seu cliente. E essa experiência, basicamente, ela vem da maneira como as pessoas interagem umas com as outras. Então, não adianta eu chegar num estabelecimento, num restaurante, num lugar para ser atendido e perceber que os funcionários conversam grosseiramente uns com os outros. E perceber que um funcionário chega a humilhar um outro funcionário porque ele não fez alguma coisa como deveria. Então, esse contexto, ele também é importante quando a gente está falando da experiência do cliente. Quem é que, diante de uma situação em que alguém está sendo constrangido por um gerente, por um chefe ou por um colega, não fica também um pouco constrangido? É interessantíssimo todos esses tópicos que você está trazendo, Cláudio, porque aqui, se eu trouxer uma experiência para você, você vai lembrar. Eu vou falar aqui, por exemplo, de restaurantes. Todo mundo vai ter ou uma experiência trágica, ou uma experiência neutra, ou experiências encantadoras. Eu me lembro que recentemente eu fui a uma rede com o meu marido, e quando a gente, muito famosa, né? E a gente foi comer uma churrascaria, né? Vamos lá, vamos então, né? Escolher como tá puxado pra gente, vamos escolher um dia da semana pra comer fora, não dá pra comer todo dia, né? E só faltou isso, só faltou vir o café na hora do almoço, a sobremesa na hora do café, a janta na hora errada. Foi trágico. E eu saí falando, nunca mais volto. E pra quem eu puder falar, eu falo, não volte lá. Até conversamos com o gerente, mas foi desastroso. Recentemente abriu um restaurante novo que eu não conhecia, perto da minha casa, e eu e meu marido fomos. Desde a hora que a gente chegou, da moça que nos recebeu até o caixa, nós fomos extremamente bem atendidos e eles se comunicavam muito bem. Além da comida, que foi ótima, o preço era bom. Então você fala, quero voltar nesse lugar. É por aí com tudo, não é?
com certeza. A gente tem algumas pesquisas desenvolvidas na Universidade de Harvard que sinalizam que empresas que têm propagadores, que é isso que você está fazendo, quer dizer, na medida que você fala com os amigos, ou com um amigo, vá a este restaurante ou vá a tal loja porque você vai ficar muito feliz, você está propagando aquela empresa. E quando a gente tem uma experiência trágica, a gente vai dizer, olha, se você escuta alguém falando, bom, vamos almoçar, você, bom, vá, mas não vá ao restaurante tal. Ou seja, isso é um comportamento de detração. A pessoa, a empresa criou um detrator do serviço dela, do produto dela. Isso vale para roupa, para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. O boca a boca funciona, então? O boca a boca, sem dúvida, funciona e é exatamente isso que essa pesquisa mostrou. Quer dizer, quando a experiência é encantadora, eu crio um propagador do meu serviço. E há um conceito muito interessante também dentro dessa questão, que é o que a gente chama de lucros ruins. Ou seja, você foi ao restaurante onde você relatou o problema, não foi boa a experiência e no final você pagou a conta. É verdade. Ou seja, o restaurante ele prestou o serviço que ele achou que estava adequado e ganhou dinheiro. Né? Só que a gente chama isso de lucros ruins, porque eles geram detratores. As empresas, elas devem buscar os lucros bons, quer dizer, aqueles que geram propagadores do trabalho dela. Então você falou também um pouco sobre a geração Y. Nunca em nenhum momento da história da humanidade a gente teve tantas gerações trabalhando juntas numa empresa. Isso acontece tanto nas grandes quanto nas pequenas também. Né? Então o jovem chega com 18, 19 jovem anos. Jovem aprendiz 20, chegando por aqui, né? Jovem aprendiz chegando nas empresas. E eles têm que tomar cuidado ali existe já um ambiente consolidado. É claro que ele vai trazer coisas positivas, é claro que ele vai trazer uma afinidade maior com a tecnologia, uma iniciativa diferente da que a gente está acostumado a ver, só que ele também tem que entender que ele está chegando num ambiente novo. E para isso ele precisa entender um pouco os códigos de comportamento e ele precisa se adequar para também não ousar excessivamente e gerar algum resultado que seja trágico para ele também. É lógico que eu vou pedir para você dicas para a geração Y que está entrando no trabalho, mas eu quero começar te pedindo dicas para as outras gerações. Eu, por exemplo, tenho 31 anos e eu gosto de sair e não só trabalhar, mas de perguntar e interagir com as minhas estagiárias, por exemplo, ou com a jovem aprendiz. Outro dia eu estava entrevistando, eu fui tomar um café com a Babi e comecei a fazer várias perguntas. Mas o que você acha de mim? O que você acha do programa? O que você achou do diretor? Porque para mim é muito importante também entender como é a visão de uma jovem de menos de 20 anos que chega num ambiente que já está há 10 anos consolidado, com pessoas que já têm cabeças feitas. E eu aprendo em cada uma dessas conversas. E às vezes elas trazem inovações, e olha que a minha geração para delas não é uma geração tão distante, mas elas trazem inovações que eu nem imagino. Pessoas 10 anos mais novas pensam muito diferente, às vezes falam, Jaque, publico isso aqui. Aí eu falo, oi? Tem coisas que eu nem sabia que o meu celular fazia, que elas sabem. Essa interação pode ser muito positiva, não? Claro, ela pode ser muito positiva, sim. Agora, o que acontece nessa situação é que tem que ser criado também esse ambiente. Não adianta eu dizer, a minha empresa é inovadora, a minha empresa é aberta, a minha empresa quer ouvir o cliente, quando eu não crio este ambiente propício a essa questão. A ouvir o meu funcionário, a ouvir o meu cliente e, evidentemente, ouvir coisas boas é muito bom. Mas tem as críticas também, todo mundo gosta. Agora, como que eu lido com as críticas, com os feedbacks negativos, com as coisas que eu acho que são muito boas, mas que na visão de outras pessoas não são tão boas? Né? Então, criar esse ambiente é muito importante. Mas aqueles que têm 40, 50 anos, têm mais dificuldade para isso? Para essa interação com os mais jovens ou não? O que você percebe? Olha, eu percebo que todas as pessoas nessa faixa etária, etc., que se propõem a interagir de uma maneira mais
próxima, mais fácil, conseguem fazer isso. A gente estuda muito no nosso trabalho como funciona o nosso cérebro. Eu vi que você falou alguma coisa a esse respeito também, né? A questão da neurociência, quer dizer, como funciona essa máquina, esse sistema, eu não gosto de chamar de máquina, eu prefiro chamar de sistema, que é o nosso cérebro. Então, entender como o nosso cérebro funciona, entender como que a gente reage a determinadas situações, isso faz com que a gente gere um aumento do nosso nível de inteligência emocional e isso promova melhores relacionamentos, uma melhor interação consigo mesmo e com os outros. Então, o que eu tenho visto é que quando pessoas da geração Baby Boomer, que é a minha geração dos anos 60, se fecham e o nosso cérebro tem essa característica. Aquilo que você começa a pensar vai se transformando numa realidade para a gente. Né? Então, as pessoas que se fecham, elas acabam tendo muita dificuldade. Agora, é possível se abrir, é possível mudar o pensamento e a mudança do pensamento, ela vai gerar uma mudança depois do relacionamento, do interrelacionamento e depois uma mudança do ambiente. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de líderes, nós temos uma parceria com uma empresa britânica que desenvolveu uma metodologia de desenvolvimento de inteligência, do nível de inteligência emocional e da performance de liderança. E esse princípio é chamado de liderança transpessoal, que é o quê? A liderança além do ego. Ou seja, eu vou exercer a liderança pensando em todos os agentes que estão envolvidos, no meu cliente, no meu funcionário, na empresa, na comunidade onde eu estou inserido. E isso é uma visão nova de liderança, porque não é uma visão de liderança de o resultado é importante a qualquer preço. Quer dizer, o resultado é importante na medida em que ele é também importante e bom para todas as pessoas envolvidas. Eu imagino, Cláudio, que seja inclusive algo que tem que ser trabalhado, porque muitas vezes as nossas atitudes são automáticas e talvez até pensando, bom, eu quero entregar esse serviço porque eu acho que vai ser muito bom, então eu vou fazer assim. Mas o que isso vai atrapalhar o funcionário, o que isso pode até atrapalhar o bairro onde eu moro, as outras pessoas, é muita coisa para se pensar, né? Muita coisa para se pensar, é verdade. Mas como você colocou, uma atitude como a sua, que busca abrir um espaço, porque às vezes você encontra soluções mais baratas, mais eficazes, muito melhores, que fazem as pessoas mais felizes e que são boas para todo mundo e que muitas vezes não surgem porque ninguém perguntou. É verdade. Você sabe que outro dia eu estava preocupada com alguma coisa que eu tinha que fazer sobre o programa e eu não sabia como ia ser feito. E eu pensei e falei, isso aí não vai dar certo. Aí eu lembro que eu virei pro diretor e falei assim, preciso resolver isso, não sei o que eu faço. Ele virou e falou, mas é só fazer assim. Aí eu, mas eu não tinha pensado nisso. Então, a interação faz a gente crescer demais, não é verdade, Cláudio? Faz a gente crescer Todo muito. mundo pensa por ângulos diferentes, muitas vezes, né? E é uma coisa interessante também, porque nosso olho, ele monta a imagem. A gente não enxerga a nossa realidade. O que a gente enxerga não é o que a gente está vendo. A gente enxerga o que o nosso cérebro monta como imagem. Então, nós passamos, em média, 4 horas cegos por dia. Uau, que interessante. Ou seja, quando o nosso olho está mudando de posição para fazer a composição da imagem, o cérebro coloca uma imagem no lugar. Chegando, inclusive, a fazer, por exemplo, para que a gente não seja atropelado, o desenvolvimento ele já calcula a velocidade que o carro está e ele cria uma nova imagem já com a proximidade do carro, porque senão... Isso explica uma troca de pista, por exemplo, quando você está dirigindo, tantas outras situações, coisas, né? Porque são microsegundos. Que fantástico. E como o nosso olho faz essas movimentações cerca de 150 mil vezes por dia, isso gera 4 horas cegos. Então nós ficamos 4 horas sem enxergar, o cérebro da gente vai lá e põe alguma coisa no lugar. E por que é interessante isso? Por que eu estou mencionando esse fato? Porque muitas vezes quando a gente está pensando sobre situações, esse tipo de coisa também acontece. O cérebro vai criando a realidade dele e colocando lá no lugar e a gente vai acreditando que essa realidade é a verdadeira. E tem tantas outras saídas, E né? ela nem sempre é. O cérebro ele cria coisas que muitas vezes não condizem, não estão ali, mas a gente cria.
Eu vou te perguntar sobre liderança propriamente, mas eu tenho uma pergunta antes, seguindo essa lógica de raciocínio, que é: tem uma maneira de, no nosso dia a dia, além de interagir, de conversar com o outro, a gente se tornar mais inteligente? Seguindo essa lógica, então, como, de repente, ampliar o nosso horizonte para ver mais saídas, para se sair melhor no mundo corporativo? Em primeiro lugar, é querer fazer isto. Né? E isso vai exigir sair do comodismo, um autoconhecimento, sair do comodismo, algum nível de disciplina, né? Agora, quando a gente utilizar essa ferramenta que eu me referi a você, que se chama Leipa, essa ferramenta na empresa, ela é parte de um processo de avaliação 360 graus. Então, uma avaliação 360 graus é uma avaliação em que o profissional, ele é avaliado se ele tiver um superior imediato por esse superior, no caso de um diretor ou pelo presidente da empresa, ou um gerente pelo gerente acima dele, pelos pares e pelos subordinados. Então, essa é uma avaliação confidencial em que as pessoas não precisam se identificar, feita via internet, e ela tem uma série de perguntas que vão gerar um perfil de comportamento desse avaliado. Esse perfil de comportamento, ele vai mostrar quais são a gente chama de gaps, que são os espaços entre aquilo que é demonstrado e aquilo que é desejável. Então, esse espaço é onde a gente tem um espaço de melhora. A partir daí, a gente faz um trabalho de coaching, que significa mostrar a esse profissional como que ele pode desenvolver as competências que vão fazer com que ele seja o melhor líder naquele contexto. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, e eu esse ano comecei a fazer coaching, meus telespectadores sabem, e eu utilizei algumas ferramentas, respondi alguns questionários, e muitas vezes aquilo que a gente tem certeza que a gente passa para as pessoas não é o que a gente está passando, né? Acontece. A gente tem que aprender isso também, né? Também, ter um pouco de humildade para aceitar isso, né? Dá um negócio que você olha e você fala: o quê? Pensam isso de mim? Pois é, pensam. Agora vamos trabalhar, porque não é possível que em todas as áreas da vida a gente consiga transparecer exatamente o que a gente queria. A gente tem que aprender muitas vezes para isso, né? E às vezes tem a má interpretação das pessoas também, por causa da própria cultura da pessoa, né? etc. Então não quer dizer que a gente seja tão ruim assim, porque também alguém nos vê de uma maneira ruim, diferente. Né? Mas a gente pode melhorar, e eu acho que todas essas ferramentas são bem-vindas. E quando a gente fala de novo do mundo corporativo, a gente pode pensar até nessas dicas e você entender essa dica para você enquanto profissional, né? Porque a gente tem que estar sempre melhorando, não é mesmo, Cláudio? Com certeza, é verdade. Fala pra gente sobre liderança, então. Vamos entender um pouco como funciona. Eu queria te perguntar, dentro de uma empresa que tem uma hierarquia, né? Então tem, por exemplo, vários funcionários que trabalham como jovem aprendiz, vários colaboradores que são estagiários. Estou dando aqui o exemplo, aqui na Rede seguiria vários que são produtores, vários que são apresentadores, vários que são diretores. Tem que ter liderança em todas as funções? Tem que ter liderança em todas. É importante. Inclusive, eu costumo dizer que a liderança começa com a autoliderança. Né? Porque nos estilos de liderança existem alguns estilos de liderança, como por exemplo o visionário, que é aquela pessoa que enxerga além, é aquela pessoa que leva o grupo a querer alcançar um objetivo que talvez não seja tão próximo nem tão fácil. Então, para isso vai ser necessário que haja empenho das pessoas, e empenho muitas vezes significa sacrifício. Eu tenho uma definição de sacrifício que eu gosto muito, que é trocar alguma coisa necessária no momento por alguma coisa muito melhor no futuro. Né? Você tem o estilo paternalista, o estilo coaching, né? O estilo coercitivo, autoritário. E o que uma pessoa precisa aprender para ser um bom líder, e que muitas vezes acontece no Brasil, acontecem problemas em empresas de todos os níveis, porque mesmo uma empresa grande, ela é um microcosmo, ela tem um setor onde tem 10 pessoas, ou onde tem 3 ou 4 pessoas, e um gestor. Então, muitas vezes, esse gestor, ele precisaria estar ali usando o estilo paternalista, mas ele está usando o estilo autoritário. Então, ele está sendo autoritário. E aí ele vai gerar um conflito. Da mesma maneira que muitas vezes é preciso ser autoritário, porque isso depende também do contexto que se encontra, do contexto em que a pessoa se encontra. Ele precisa ser autoritário e ele é paternalista.
O bom líder tem que saber, tem que saber dançar entre todos? Exatamente, ele tem que conhecer esses estilos, porque ele também tem que, conhecendo esses estilos, ele vai conhecer um pouco das pessoas que trabalham com ele. Cláudio, eu estou caminhando para o fim do bate-papo, mas eu queria te perguntar, eu acho que é algo que fica na mente de todos nós. Algumas pessoas falam, eu nasci para ser líder, outras falam, eu não sei liderar. É verdade ou isso se aprende? Bom, a gente, até pela teoria das inteligências múltiplas, todos nós nascemos com todas as inteligências em maior ou menor grau. Então, uma pessoa que tenha inteligência musical, por exemplo, e logo cedo começa aos 6 anos, aos 4 anos, a estudar piano, a cantar, a fazer evidentemente vai ser um excelente músico, um excelente cantor. Né? Da mesma maneira, há comportamentos que tendem a fazer com que uma pessoa exerça um maior nível de liderança, como, por exemplo, ser mais dominante, como, por exemplo, dizer, vamos resolver isso aqui, vamos tirar essa mesa e colocar ali. Então, quem muitas vezes toma essa atitude, acaba sendo visto como um líder natural. Só que a liderança, ela também pode ser desenvolvida, como todas as inteligências. Então, existem formas de melhorar o desempenho de liderança de qualquer pessoa. Assim como a gente tem que melhorar também a nossa autoliderança, porque se você não se autogerir, fica muito complicado. Tem que encerrar. Eu vou pedir para você deixar, dentro desse mercado de trabalho que a gente vive hoje, e de pessoas tentando se recolocar muitas vezes no mercado de trabalho, pessoas que talvez agora estejam meio perdidas, para onde eu vou, o que eu faço. Tem um recado importante que você poderia nos deixar, por favor? Olha, o recado importante é procurar se conhecer, procurar entender por que as experiências anteriores não foram boas ou por que não tiveram o resultado que você esperava e procurar. Nós temos esse treinamento, que é a Atitude 10, melhorar a sua atitude, melhorar a forma como você lida com o outro, melhorar a forma como você fala. Ele é para empresas ou as pessoas, por exemplo, podem procurar? Para empresas e para pessoas. Quer dizer, Ele é um treinamento de como desenvolver competências para conseguir alcançar o sucesso que você deseja. Né? Então, de repente, uma pessoa que a empresa dela talvez não se interesse por isso, mas ela se interessa por isso, ela pode procurar e se desenvolver, né? E para terminar, eu gostaria de citar uma coisa que está escrita em Colossenses, que é que a sua palavra tenha sempre graça. Ou seja, toda vez que a gente busca olhar o outro e perceber o outro, a gente vai estar criando uma experiência encantadora no relacionamento. E isso é fundamental. E eu espero que você volte muitas vezes, viu, Cláudio? Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.etiquetaempresarial.com.br @etiquetaempresarial.com.br é o e-mail e os telefones 0 operadora 11 9 8739 2932 e 0 operadora 21 3176 6905, certo? Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Eu vou para um break, já eu tô de volta com a gente aprendendo a fazer a festa social.